né? Olha só, é importante para você que está chegando aí que você pegue caneta e papel. Então esteja aí com caneta e papel em mãos, pois você vai precisar para ir anotando as informações. Eu não vou passar nenhum slide, então não vai ter informação visual não. A informação aqui ela vai ser sonora, então vai anotando aí no seu caderno aí, tá bom? Pega caneta e papel. Boa noite, Elaine. Chegou, Lorena, Poliane. Olha só então, pessoal. Você já está com a sua prova marcada? Caso você já esteja com a sua prova marcada, essas aulas elas são obrigatórias para você, ok? Eu vou passar as informações aqui de forma bem objetiva. Eu vou pegar aqui os temas, por exemplo, de legislação de trânsito, para a gente ir direto ao ponto. Lógico que é um pouco cansativo, né? Mas é necessário para a sua aprovação. Então, a gente precisa fazer um esforço para ter uma recompensa. A carteira de habilitação, ela é muito importante, né? Nos dias de hoje, a carteira de habilitação ela é muito importante. Então, vamos fazer um esforço para você tirar a sua habilitação e em breve, né, você está aí dirigindo o seu carro, tá certo? Olha só, então vamos começar então. Anota aí no seu caderno com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a atual legislação de trânsito intitula-se CTB, Código de Trânsito Brasileiro. A maioria das provas do Detran, eles vão cobrar alguma informação relacionada ao CTB. Pode ser que não diretamente, mas sempre eles fazem alguma citação ao CTB. Segundo o CTB, conforme o CTB. E é importante que você saiba, imagine que você está fazendo a prova e de repente aparece lá uma sigla CTB e você não sabe identificar, não é? Igual, por exemplo, a sigla CFC. Então, CFC, Centro de Formação de Condutores, não é? Então, muitas pessoas ainda não sabem que CFC significa Centro de Formação de Condutores, a antiga autoescola. Então é bom que você saiba identificar as siglas principais, como CTB, SNT, não é? Detran, Denatran, DENIT, DR, ok? Então, a atual legislação de trânsito, ela intitula-se CTB, Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele precisa de um sistema para fazer o trânsito funcionar. E esse trânsito, né? Mas é por causa da chuva. Então, olha só, SNT, Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, ele é composto por órgãos normativos, executivos e fiscalizadores. Então, para a sua prova, essa informação ela é muito básica, você precisa saber, tá? Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos normativos, executivos e fiscalizadores. Então, é isso. Sistema Nacional de Trânsito, SNT, composto por órgãos normativos, executivos e fiscalizadores. Anote aí no seu caderno. Os normativos começam com a letra C de Conselho, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Os órgãos executivos começam com a letra D de Departamento, a maioria deles. DETRAN, DENATRAN, DENIT, DR. Aí nós temos o CIRETRAN e também a Prefeitura, tá? Que são órgãos executivos. Boa noite a todos vocês aí. Aqui, ó, surgiu uma dúvida. Tenho problemas. Aqui é o Luan Ramos. Tenho problemas com multas. Como posso saber o que é infração leve, média, grave e gravíssima? Então, veja bem. Você caracterizar a multa, essa pergunta foi do Luan. Para você caracterizar se ela é gravíssima, grave, média ou leve, o Código de Trânsito Brasileiro ele tem muita variação. Então, por exemplo, você encontra uma infração média, estacionamento, por exemplo. Você vai encontrar um estacionamento que ele vai ser considerado algumas vezes uma infração média, mas o outro estacionamento ele pode ser considerado uma infração gravíssima, percebe? Então, para você gravar a gravidade das infrações,
é meio que você terá que decorar. Você vai ter que decorar. Então, quanto mais exercícios você fizer de infração de trânsito, você vai ter mais facilidade, pois não existe um critério muito bem claro sobre as infrações. Lógico que tudo que põe em risco a vida das pessoas é considerado infração gravíssima. Avançar com o veículo sobre o pedestre, excesso de velocidade acima de 50%. Como eu disse, por exemplo, se você estacionar o seu carro numa rodovia, já é considerado uma infração gravíssima, porque é perigoso, extremamente perigoso. Então, para você identificar a questão, essa pergunta do Luan, tá, gente? Para você identificar se uma infração é gravíssima, grave, média ou leve, você vai conseguir diferenciar entre uma gravíssima, porque põe em risco a vida, e uma leve, que é uma infração que ela como que eu posso dizer? Ela é uma infração que ela não coloca em risco. Então, você andar sem o seu documento, por exemplo, você esqueceu o seu documento em casa, é uma infração leve, não é? Você não perdeu o seu documento, nada disso, mas seu documento está em casa. Por um descuido, você deixou seu documento em casa e isso é considerado uma infração leve. Tá bom? Então não existe um critério muito bem esclarecido. Mas se você quer saber se a infração é gravíssima, grave, média ou leve, faça bastante exercícios de infrações, ok? Aqui a Regiane colocou aqui, ó, tenho problemas com preferência, não consigo entender quando a preferência é minha. Questão no cruzamento, né? Uma dica aí para a questão de preferência, você precisa se posicionar, você precisa sempre pegar um carro como referência. Então, suponhamos que você tenha lá 4 carros, veículo 1, veículo 2, 3 e 4. Você tem que se colocar em algum lugar daqueles veículos. Por exemplo, se tem 4 veículos, 1, 2, 3 e 4, eu vou ser o veículo 1. Ou ainda eu posso escolher o veículo 2, mas é importante que você sempre escolha algum veículo para que você identifique de quem é a preferência, ok? Continuando aqui então sobre a legislação de trânsito, o Sistema Nacional de Trânsito, normativos, executivos e fiscalizadores, e tem ainda um recursal, que é a JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Para a questão de prova, eles vão te perguntar o que é o SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, ou ainda eles podem perguntar qual é a composição do SNT, que são os normativos, executivos e fiscalizadores. Eles podem perguntar, por exemplo, qual é a função do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo normativo, e por aí vai. Então, mudando agora de assunto, então, CTB, SNT, composição do SNT. Mudando agora, processo de habilitação. Muitos de vocês provavelmente já sabem sobre o processo de habilitação. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir identidade CPF, não estar cumprindo pena por delito de trânsito. Lembrando que não precisa de escolaridade para tirar a carteira, mas você precisa saber ler e escrever. É importante para a questão de prova. Olha, você que foi reprovado e você que está prestes a fazer a sua prova no Detran, a dica que eu tenho é a seguinte: leia a questão, leia a pergunta com muita atenção, ok? Se você quer ser aprovado, leia a pergunta com muita atenção. E não se apresse em responder, ok? Não se apresse a responder. Infelizmente, as pessoas elas ficam tão ansiosas e nervosas que elas acabam errando de bobeira. E um ponto faz toda a diferença. Se você tirar 20, você está reprovado. Se você tirar 21, você está reprovado. Isto é, um ponto ele fez toda a diferença. Então, se você ler com bastante atenção, com certeza você vai ter um resultado muito melhor, ok? Outra dica também, antes de continuar aqui na matéria, que eu acho também que vai te ajudar bastante, é a seguinte: quando você estiver estudando, se você tem dificuldade, tá, com essas matérias, de legislação de trânsito, direção defensiva, se você tem dificuldade com essas matérias, uma dica, se você foi reprovado, e para você que vai passar, que vai fazer a prova, é a seguinte: leia, faça um exercício por dia, um exercício, mas
rumine esse exercício. Faça, refaça, leia, releia, para que você treine a sua interpretação, para que você treine a sua percepção, tá? No dia de sua prova, você pode fazer 30, 40, 50 questões, ou tantas questões que tiver, que você vai ter um bom resultado. Porque se você sabe interpretar uma, você sabe interpretar várias questões, ok? Isso é diferente de ter conhecimento ou não ter conhecimento. Tá? Se você tem conhecimento, as suas chances aumentam. Se você sabe interpretar, aumentam mais ainda, ok? Então, o processo de habilitação para questão de prova. Processo de habilitação para questão de prova. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir identidade CPF, identidade CPF, tá? Qualquer nível de escolaridade. Passando aqui um pouco... Vamos ver aqui. O que mais que vocês precisam saber? LADV. O que vocês sabem sobre a LADV? Que é a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. A Licença de Aprendizagem de Direção Veicular é um documento que não é uma habilitação. Eles gostam de colocar isso na prova do Detran como se a LADV fosse um documento de habilitação, e não é. A LADV é um documento que te permite fazer aula com o instrutor credenciado. Tá bom? E se você for pego dirigindo, conduzindo o veículo sem a companhia do instrutor de posse da sua LADV, você ficará suspenso, tá? E não poderá, durante um prazo, tirar a sua carteira. Terá que esperar um prazo para começar o processo todo de habilitação, ok? Terá que esperar 6 meses para iniciar o processo de habilitação da LADV. Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Existe uma pergunta na prova sobre a LADV que é assim: candidato aprovado no exame teórico técnico receberá determinado documento. Veja bem, se ele foi aprovado no exame teórico técnico, ele vai receber a LADV. Agora, se ele foi aprovado no exame prático, aí sim ele receberá a PPD e, posteriormente, a CNH. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Estudei bastante, Matusalém Alves, estudei bastante com esse professor e passei. Tudo de primeira, com calma, Matusalém. Parabéns, Matusalém, foi aprovado. Bacana demais. Queria saber a aula de direção. Aula de direção defensiva. Se for direção defensiva, ela vai ser amanhã, tá? Na terça-feira, ok? Então, você recebeu a LADV, que é a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Você fez as aulas práticas de direção veicular, agora você vai receber a permissão para dirigir, que é a PPD. Para questão de prova, permissão para dirigir, ela tem validade de 1 ano e você não pode cometer infrações gravíssimas e graves, tá? Com a PPD, gravíssima, grave e médias com a PPD, ok? Senão você terá a sua PPD cassada. Continuando então, renovação da CNH. Como vocês sabem, já teve uma alteração quanto à CNH, quanto à renovação da CNH. Agora funciona assim, olha, de 10 em 10 anos até 49 anos, tá? Então, de 10 em 10 anos até 49 anos. E o que vence na CNH é o exame médico. Então, de 10 em 10 anos, anote aí no seu caderno, de 10 em 10 anos até 49 anos. Inteirou 50 anos até 69 anos, vai ser de 5 em 5 anos, ok? Então, de 10 em 10 até 49 anos, inteirou 50 até 69 anos, de 5 em 5. Passou dos 70 anos, ou melhor, inteirou 70 anos, de 3 em 3 anos. Então, ficou 10, 5 e 3. 10 até 49, 5 até 69 e a partir de 70 em diante, de 3 em 3 anos. Ok? Esta é a validade da CNH. Logicamente, eu estou passando aqui um pouco mais rápido, para que você conheça todo o conteúdo que você precisa para a questão de prova, tá bom? Isso que eu estou passando aqui é o que você deve saber para a questão de prova. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida aqui. Ok.
Vamos aqui agora para as categorias de habilitação. Então, nós temos a categoria A, categoria B, categoria C, D e E. Essas são as categorias de habilitação. Olha só, algumas informações aqui, deixa eu ver, olha. Aqui de preferência. Isso, vamos lá. Categoria A. Categoria A, ela te habilita para veículos de 2 ou 3 rodas. Então quer dizer que uma categoria A você pode andar em uma motocicleta ou um triciclo, ou uma motocicleta com um sidecar, que é o carro lateral. Para questão de prova, o que eu preciso saber sobre a categoria A? Olha só, eles podem perguntar, por exemplo, quando você é habilitado na categoria A, você pode conduzir qualquer veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, independente da cilindrada. Veja bem, se você é habilitado na categoria A, você pode andar numa mobilete, você pode andar numa cinquentinha, você pode andar numa motocicleta de 100 cilindradas, você pode conduzir uma motocicleta de 150, de 200, de 300, de 500 cilindradas, de 1000 cilindradas, de 1300 cilindradas, se você for habilitado na categoria A. Entendido? Agora, para a prova prática de motocicleta, então para o dia do seu exame, você não pode apresentar um veículo que tenha abaixo de 120 cilindradas, ok? Para o dia do seu exame. Mas depois que você fez a prova, passou, foi aprovado, a categoria A, ela te possibilita qualquer veículo de 2 ou 3 rodas, independente de qualquer cilindradas. Categoria B, o que eu preciso saber sobre a categoria B? Peso, normalmente o peso da categoria B é 3.500 quilos, ok? Normalmente. E categoria B, ela te permite 8 lugares para passageiros. Se 8 lugares para passageiros, está excluindo o condutor. E para a questão de prova, se o candidato ele não observa que a palavra está excluindo ou incluindo, ele erra. Muitas vezes ele não errou por falta de conhecimento, ele errou por falta de atenção. Veja bem, você pode errar por falta de conhecimento, você pode errar por falta de atenção e você pode errar por falta de interpretação. Se você consegue identificar essas 3 coisas que eu falei, com certeza você será aprovado. Veja bem, algumas pessoas, elas reprovam porque elas não conseguiram captar o conhecimento necessário para serem aprovadas, ok? Então essa pessoa ela não passou porque ela não conseguiu adquirir conhecimento. Por vários motivos, tá? Às vezes por falta de tempo e outras coisas mais. Outras pessoas, elas adquiriram conhecimento, mas quando elas vão fazer a prova, elas não conseguem ter atenção. Aí elas acabam errando. Mesmo com conhecimento, mesmo tendo conhecimento, elas acabam errando as questões. Agora vamos lá. Ela tem conhecimento e, chegando para fazer a prova, ela não consegue interpretar uma questão. Logo, ela acaba errando a questão. Então você precisa ter conhecimento, você precisa ter atenção para não errar por falta de atenção e também você tem que ter interpretação. São coisas diferentes. Conhecimento, atenção e interpretação. Se você errar, por exemplo, por falta de atenção, é esse caso. Se eu falo que a categoria B, ela te permite conduzir veículos com 3.500 quilos e 8 lugares para passageiros. Se é 8 lugares para passageiros, é excluindo o condutor e não incluindo. E o Detran, ele gosta de colocar, porque ele sabe que o aluno ele vai estar mais ansioso, mais nervoso e acaba, por falta de atenção, errando mais questões, ok? Categoria B, 3.500 quilos, 8 lugares para passageiros. Existe exceção de peso para a categoria B, mas eu não vou falar agora porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Categoria C. O que diferencia a categoria C da categoria B é o peso. Normalmente, o peso da categoria B ele vai até 3.500 quilos. Já o peso da categoria C, quando ultrapassa 3.500 quilos. Então, se ultrapassar 3.500 quilos, aí deve ser categoria C, D ou E, ok? Agora,
Não quer dizer que o condutor habilitado na C não possa conduzir veículo com menos peso. O condutor habilitado na categoria C, ele pode conduzir veículos com menos peso, peso menor de 3.500 kg. Mas, se chegar a ultrapassar 3.500 kg, aí é categoria C. Diferença entre categoria C e categoria B. A categoria C, ela ultrapassa os 3.500 kg. E a categoria B se limita normalmente em 3.500. Existe exceção. Agora, o número de passageiros da categoria B é o mesmo número de passageiros da categoria C. Então, a categoria B pode levar 8 passageiros. E na categoria C também pode levar 8 passageiros. Lembre-se, excluindo o condutor e não incluindo o condutor. Vamos para a categoria D. O que diferencia B, C e D? A categoria D, ela agora te permite levar mais passageiros que a categoria C e a categoria B. Então, essa é a diferença básica entre categoria B, C e D. Na categoria D, você leva mais passageiros. Quando ultrapassa 8 lugares para passageiros, você deve ser habilitado na categoria D. Entendido? B, 8 passageiros. C, 8 passageiros acima de 3.500 kg. D, quando ultrapassa 8 passageiros. E categoria E. A categoria E, ela serve para veículos pesados, como carretas. Então, quando a carreta, algumas pessoas não sabem, mas quando a gente fala carreta, a gente pensa num veículo só, mas a carreta é aquela parte de trás que fica apoiada no cavalo mecânico. Então, quando aquela parte de trás que fica apoiada no cavalo mecânico, chamada de carreta, ela ultrapassa os 6.000 quilos, a categoria que permite conduzir esse veículo, essas carretas, é a categoria E, ok? Então, passando então para outro assunto. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Tá faltando 4 aulas de direção defensiva. É o Luan. Sempre assiste seus vídeos, Luan. Obrigado, viu, Luan? Prestigiar aí, vocês estão aí no canal. Bacana demais, gente. Olha só. Classificação dos veículos para questão de prova. Como se classificam os veículos? Essa é uma pergunta. Outra pergunta. Como se classificam os veículos? Isso eu estou fazendo essa diferenciação para que você consiga entender para a questão de prova, ok? Então imagine que eles vão perguntar sobre veículos. O que você precisa saber sobre veículos? Como se classificam os veículos? Tração, espécie e categoria. Anote aí no seu caderno. Como se classificam os veículos? Tração, espécie e categoria. Tração, o que dá força. Espécie, para que finalidade esse veículo foi feito. E categoria, por quem esse veículo está sendo utilizado. De novo, tá? Como se classificam os veículos? Tração, espécie e categoria. Quanto à tração, é o que dá força. Quanto à espécie, para que finalidade esse veículo foi feito. Quanto à categoria, por quem esse veículo está sendo utilizado. Quer anotar? Anote aí no seu caderno. Espécie, para que finalidade que esse veículo foi feito, ok? Por exemplo, ele pode ter sido feito para transporte de passageiros, então ele vai ser um ônibus, ou vai ser um automóvel, não é? Pode até mesmo ser uma motocicleta, tá? Então esse veículo foi feito com essa intenção. Então, quando você fala de espécie, você fala para que finalidade esse veículo foi feito, certo? Quando você fala de tração, é o que traciona, é o que dá força. Então, se eu tenho um veículo que ele funciona, que ele se move através do motor, ele é um veículo automotor. Se eu tenho um veículo que ele se move através de uma força de um cavalo, ele é um veículo de tração animal. Se ele é um veículo que ele se move por eletricidade, ele é um veículo elétrico. Ok? Então, o que traciona, tração. Tração, espécie e categoria. Categoria, quem utiliza esse veículo? Se é você que utiliza esse veículo, então, quanto à categoria, ele é de uso particular. Se é uma empresa que usa,
ele vai ser um veículo de aluguel. E assim vai ser feita essa divisão. Mas para a questão de prova, outra dica aqui, tá bom? Para vocês que estão me acompanhando aí, essas dicas são valiosas. Não adianta você ter muito conhecimento. Não adianta. Por quê? Se esse conhecimento que você tem, ele não é cobrado em prova. Se você tem muito conhecimento do que vai cair na prova, ok. Aí você está no caminho certo. Mas, se você tem conhecimento, você tem muita informação, mas dessas informações que você tem, poucas caem na prova, então elas serão pouco úteis para você, para a questão de prova. Então a dica para você é o seguinte: não basta sair estudando como um louco. Você precisa se orientar nos seus estudos. Você precisa estudar o que cai na prova. O que cai na prova? Eu saber o que é o SNT, eu saber o que é CTB, eu saber sobre algumas informações básicas sobre PPD, sobre CNH. Veja bem, como pode uma pessoa tentar e fazer uma prova de habilitação sem saber sobre habilitação? O Detran, ele vai te cobrar informação sobre habilitação. Então você tem, se eu posso dizer assim, você tem a obrigação de saber sobre a habilitação. Qual é a habilitação? A PPD, a CNH. Você não vai conduzir um veículo? Então o que eles vão te cobrar? O que eles vão cobrar de você na prova? O documento do veículo. Eles vão cobrar algumas informações sobre o veículo. Mais que justo. Porque se você vai conduzir um veículo, você precisa ter a informação sobre o veículo e você também precisa ter a informação sobre o documento que te permite conduzir esse veículo. Então, quando você for estudar, não estude assim desesperado, que isso não funciona. Você vai pegar as informações, vocês vão perceber que os meus vídeos, eles são sempre direcionados, porque eu sei que você não quer ser um mestre em legislação de trânsito. Você quer tirar sua habilitação e ter conhecimentos das normas de circulação e conhecimento sobre o que você precisa para conduzir o seu veículo. Por isso, para que você passe na prova e que você tenha conhecimento, você precisa estudar o que realmente cai na prova. O que nós vimos agora, até agora, nesse momento? Nós vimos, olha, CTB, SNT, Sistema Nacional de Trânsito, e eu falei um pouquinho aqui sobre normativos, executivos, fiscalizadores, informações básicas, tá? Essas informações, por exemplo, sobre SNT e CTB, elas não vão afetar a sua vida diretamente no trânsito, mas a CNH vai, o documento do carro vai, a PPD vai. Então essas informações, elas são essenciais e você precisa saber, ok? Olha só, a Roseli deixou aqui nos comentários assim: estou ansiosa para as aulas práticas. Uma dica para você, tá, Roseli? Já comece a ver alguns vídeos sobre aulas práticas, anote algumas informações e treine a sua coordenação motora, ok? Aulas de direção, pessoal, dica para vocês, tá? É pura coordenação motora. E se você não tiver coordenação motora, treine, tá? Então, algumas pessoas, elas já têm inato, né? Elas já vêm com uma coordenação motora, mas coordenação motora também é adquirida. Então você pode adquirir coordenação motora. E quando você chegar nas aulas práticas de direção veicular, é importante que você já saiba onde fica localizado os pedais, não é? Para que você não gaste tempo pensando no que você tem que fazer e também gravando a informação ali de alguns pedais dos comandos do veículo. Então, para você que já vai para as aulas práticas de direção, vá adquirindo conhecimento e treinando a sua coordenação motora, ok? Nós vimos então agora classificação dos veículos. Como se classifica os veículos? Tração, espécie e categoria. Quanto à tração, o que dá força, o que impulsiona. Quanto à espécie, a finalidade que esse veículo foi feito. Ele foi feito para transporte de passageiros? Ele foi feito para transporte de carga? Ele foi feito para transporte misto? Ele é uma caminhoneta? Então nós estamos falando de espécie, a finalidade que esse veículo foi feito. Agora, quem utiliza esse veículo? Uma empresa de transporte? Então nós estamos falando sobre categoria. Categoria é quem utiliza, certo? Vamos então
para o próximo assunto: identificação do veículo. Como que o veículo pode ser identificado? O veículo ele pode ser identificado internamente ou externamente. Identificado internamente, ele pode ser chassi, monobloco, identificação interna, numeração nos vidros, tá? É a forma de identificação interna do veículo. Mas o veículo ele também pode ser identificado externamente por meio das placas dianteiras e traseiras. No caso dos automóveis, caminhões, agora motocicleta pelas placas traseiras, ok? Olha só, pelas placas traseiras. Agora aqui, ó, outra forma que o veículo pode ser identificado. Outra forma que o veículo pode ser identificado e deve ser e será identificado por meio de documentação, tá? Uma pergunta para você. Deixa aí agora nos comentários, se você souber. Tem 30 pessoas aqui vendo o vídeo. Agora você vai se arriscar. Depois, quando acaba a live, vão sumir todos os comentários. Então, não precisa ficar preocupado com isso. Mas vamos fazer aqui um teste bem rápido, ok? Qual documento que ele é de porte obrigatório do veículo? Qual documento de porte obrigatório do veículo? Qual a sigla desse documento? Deixa aí nos comentários. Agora que eu vou dando uma olhada aqui, ok? Então a pergunta é: qual o documento de porte obrigatório do veículo? Então você deve andar com esse documento. Vamos ver. CRV, CRLV, CRV. Vamos lá. Quem mais? CRV, CRLV, LADV. Pode ir colocando, tá? Depois vai sumir tudo, viu, gente? Não precisa ficar preocupado, não. CRV, CRLV, 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 CRLV. Olha só, hein? Pessoal, olha só. Grava aí, tá? Pode anotar aí no seu caderno, ok? O Detran, ele gosta muito de colocar essas siglas parecidas, mas que não são iguais. Então anote aí no seu caderno, ok? Existe o documento e a palavra-chave é porte, certo? Vocês colocaram aqui CRV e CRLV. A maioria de vocês colocaram CRV e CRLV. De fato, tanto o CRV quanto o CRLV, eles são documentos do veículo. Nisso você acertou. Só que a palavra que eles vão colocar lá no Detran, na prova do Detran, para te enganar, é porte. Por quê? Os dois são documentos do veículo, mas você não precisa andar com esses dois documentos. Vou te dar um exemplo simples, tá? Você como cidadão, você é abordado na rua numa operação policial. Você como cidadão, não como motorista. O policial, ele vai te pedir um documento de identidade. Ele não vai te pedir o título de eleitor. Mas o título de eleitor também é um documento obrigatório, mas ele não é de porte obrigatório. Então, um policial numa abordagem ali na rua, você como cidadão, ele não vai te pedir o seu título de eleitor, apesar de ser obrigatório. E esse título de eleitor é seu, é um documento, é o seu documento, mas ele não serve como identificação numa abordagem. Ele não é um documento adequado para abordagem. Você não é obrigado a andar com o título de eleitor. A identidade é o documento que te identifica, mesmo que ela não seja obrigatória, você está com ela, mas ela é um documento que ela te identifica ali, ok? Então, a mesma coisa no veículo. O CRV é o documento que comprova que o carro é seu. Então, o CRV, Certificado de Registro do Veículo, é como se fosse a nota do seu carro, recibo, o que comprova que aquele carro é seu, tá bom? Então, se você quer mostrar para alguém, se fala esse carro é meu, você vai mostrar para ele o seu recibo, CRV, Certificado de Registro do Veículo.
Agora, numa abordagem policial, se eles pararem o seu veículo, eles vão querer o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Por que eles vão te pedir esse documento? E por que eles gostam de cobrar isso na prova do Detran? Porque para você saber que você deve portar o CRLV, você deve ter um motivo para isso. Ok? Qual que é o motivo? O CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, é o documento que comprova que você pagou o IPVA, o DPVAT, a taxa de licenciamento. Então, são esses documentos que comprovam que você não está em débito com os seus, como fala, suas obrigações. Então, o CRLV grava. Para questão de prova, como que eu vou gravar isso? É o que tem mais letras. Ok? O que tem mais letras é o de porte obrigatório. Então você tem o CRV, tem 3, e você tem o CRLV, tem 4. Então, para questão de prova, não estou conseguindo gravar isso, não. Estou conseguindo gravar o que é CRV e o que é CRLV. Então, ok. Para a prova, o que tiver mais letras é o que você deve portar. É o que você deve andar com ele. Ok? Agora, então, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Estou falando demais? Se eu estiver falando demais aí, se vocês quiserem que termine a live, é só falar, tá, gente? Que aí... eu vou continuando aqui, só para vocês não perderem o resto do conteúdo. Então, documento de porte obrigatório, eu já falei. E nós temos o documento obrigatório e temos o documento de porte obrigatório. Perceberam? Temos o documento obrigatório e de porte obrigatório. Os documentos obrigatórios, alguns deles são de porte obrigatório e outros não. E outro não, na realidade, um só que não é. Qual que é o documento de porte obrigatório do condutor? Do condutor agora, não do veículo. Do veículo nós sabemos que é o CRLV. Agora do condutor pode ser a ACC, que é autorização para conduzir ciclomotor. Pode ser a PPD, que é a primeira habilitação, permissão para dirigir, carteira provisória, ou ainda pode ser a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Perceberam? Então nós temos os documentos obrigatórios e temos os documentos de porte obrigatório. Então, se o documento é obrigatório, alguns deles serão de porte obrigatório, mas não todos. Por isso que eu insisto que vocês devem se preocupar com duas coisas para que você passe nessa prova, além da informação do conteúdo, tá? Do conhecimento do conteúdo. Atenção e interpretação, ok? Se você é uma pessoa que você consegue perceber as malícias na pergunta, você vai ter muito mais rendimento. Ah, mas e como eu faço isso se você não tem? Treinando. Então você não vai sair treinando aí desembestado, não. Você vai pegar uma informação, uma questão só, e você vai exercitar numa questão. Leia uma questão, tenta perceber se naquela questão tem alguma maldade, assim que você vai treinando. Então, se você treina em uma, você vai conseguir ter resultado em várias questões. Então, insistindo com você um pouco, tá bom? Porque eu quero a sua aprovação. Porque eu sei que é um esforço que vocês fazem e que a carteira ela vai fazer diferença para vocês. Com certeza vai fazer diferença. Então, treine muito a questão de atenção e interpretação. O conhecimento é mais fácil de adquirir, ok? Registro do veículo, registro e licenciamento do veículo. Olha, licenciamento do veículo. Algumas provas eles perguntam o que é obrigatório anual. O que é obrigatório anual é o licenciamento do veículo. Então, seu veículo deve ser licenciado anualmente. Por isso que você tem o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. CRLV, ok? Vamos ver aqui. Fui aprovado na prova teórica. Fui reprovada na prova teórica por falta de atenção. Acontece, Maria. Acontece. Mas, se você trabalhar essas dicas aí que eu tô passando para vocês, com certeza você vai ter um bom resultado, ok? Algumas experiências aqui, tá? Bem rapidinho. Uma experiência, bem rapidinho. Eu já tive em sala de aula, pessoas de níveis de conhecimento diferente.
eu entendi que não basta você ter muito conhecimento. Isso eu entendi. Eu já tive pessoas que, apesar de terem muito conhecimento, foram reprovadas. E pessoas que estudaram focadas foram aprovadas. Ok? Então, se você tiver mais conhecimento, é ótimo. Certo? Mas o conhecimento, ele tem que estar acompanhado da atenção no que você está lendo e também da interpretação do que você está lendo. Tá? Então, vamos entender essa tríade aí, beleza? Conhecimento, atenção, interpretação é o que vai fazer diferença na sua prova, na sua aprovação. Ok? Informações sobre o DPVAT. Vocês já ouviram falar sobre o DPVAT? O DPVAT é muito conhecido como seguro obrigatório, certo? DPVAT ele cobre morte, invalidez e despesas médicas. Esse é o DPVAT. Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Imagina que caia na sua prova perguntando sobre o DPVAT. Veja bem, o DPVAT ele cobre acidentes que tenham sido provocados por veículos que têm um motor. Então, se uma bicicleta te atropelar, o DPVAT não cobre, a bicicleta não tem motor, a não ser considerando uma bicicleta que não tem motor. Então, o DPVAT ele cobre acidentes causados por veículos automotores de via terrestre, ok? Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, esse é o DPVAT. DPVAT cobre morte, invalidez e despesas médicas. Então anote aí no seu caderno: morte, invalidez e despesas médicas. O que o DPVAT não cobre? Danos materiais, morais e atos ilícitos. Ok? Repetindo então, DPVAT é conhecido como seguro obrigatório. O DPVAT ele cobre acidentes causados por veículos que tenham motor, certo? Veículos automotores de via terrestre, né? Que ele tenha motor e que ele seja de via terrestre. O DPVAT cobre morte, invalidez e despesas médicas. O DPVAT não cobre danos materiais, morais e atos ilícitos. Então, se alguém bateu no seu carro, o DPVAT ele vai cobrir o amassado do seu carro? Não, ele não cobre danos materiais. E se aquela pessoa ela te agrediu com palavras e você ficou chateado, ele vai cobrir danos morais? Não, o DPVAT não cobre danos morais. E se o ladrão roubou o seu carro e ele bateu, se envolveu num acidente, o DPVAT cobre? Não, o DPVAT não cobre atos ilícitos. Então, o DPVAT cobre morte, invalidez e despesas médicas. O DPVAT não cobre danos materiais, morais e atos ilícitos. Ok? Mudando de assunto, então. Deixa eu ver aqui o que mais que vocês precisam saber. Pessoal, a live está estendida, né? Mas eu tô vendo que o pessoal tá segurando aí, então vamos continuar, ok? Cadeirinhas, rapidinho também, tá, gente? Uso de cadeirinhas. Você tem, anote aí no seu caderno, de 0 a 1, de 1 a 4, de 4 a 7, ok? Anote aí no seu caderno, hein? Para questão de prova. Você gosta de macete, não gosta? Então, de 0 a 1, 1 a 4, 4 a 7. Eu, Rodrigo, para que eu grave as informações com mais facilidade, eu crio os meus métodos, os meus meios, para eu conseguir gravar as informações com mais facilidade. É o que você também deve fazer. Então, muitas vezes, a sua anotação aí, até mesmo no papel de pão, ela vai te ajudar. Tá? Então, 0 a 1, 1 a 4, 4 a 7. O que seria? Olha, de 0 a 1, bebê conforto. Mas existem mais informações sobre isso. Só que, se você for ficar tentando gravar muitas informações, você vai acabar gravando nada. Então, você precisa gravar o que você, de fato, vai lembrar. Então, 0 a 1, 1 a 4, 4 a 7. De 0 a 1 ano, você vai usar o bebê conforto. De 1 a 4 anos, você vai usar a cadeirinha. De 4 a 7 anos, o assento de elevação. E a partir dos 7 anos, o cinto de segurança. Viu como que é fácil? Perceberam? Então, 0 a 1, 1 a 4, 4 a 7.
0 a 1, bebê conforto. 1 a 4, cadeirinha. 4 a 7, assento de elevação. E a partir de 7 anos, cinto de segurança. Então, com esse macetezinho, você já consegue ter algumas informações sobre o uso de cadeirinhas, tá? Dos dispositivos para crianças nos veículos. Pode cair uma pergunta mais difícil? Pode, só que é muito mais improvável. Então, é mais fácil que você estude o que é mais provável de cair, ok? Condução de escolares. Veja bem, o que precisa para conduzir um escolar? Isso eles costumam perguntar na sua prova de legislação de trânsito. Primeiro, você precisa ter uma habilitação. Qual habilitação? Lembra da categoria D? A categoria D é que te permite levar mais passageiros. E também a categoria E, mas a categoria D de imediato. Então, quando você sai da categoria C, a próxima que vai de imediato te permitir conduzir mais passageiros é a categoria D, ok? Relacione categoria D com transporte de passageiro, que já vai te ajudar. Então, escolar, categoria D. E para ter categoria D, qual a idade? 21 anos. Então, já tem um casamento aí entre a categoria D e a idade. Então, categoria D pede a idade de 21 anos, certo? Outra coisa, o condutor, ele precisa de fazer um curso. Então, categoria D, idade e curso. Certo? Aí para o transporte de escolar. Uma coisa também que é importante é a medida da faixa do escolar, que é diferente da faixa de autoescola. Então, a faixa de escolar, ela vai pedir 40 centímetros e a faixa de autoescola, 20 centímetros, certo? Eles gostam de colocar isso na prova. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente precisa. Eu estou passando bem rápido. É para que vocês tenham uma noção do que vocês precisam saber para vocês serem aprovados aí nessa prova, tá? Não quero te afadigar, não. A intenção não é te afadigar, te deixar cansado, não. Por isso que eu já estou passando aqui, estou sendo bem objetivo para que você tenha mais aproveitamento mesmo, tá? Então fica a dica. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. E essas perguntas, elas vão te ajudar a te situar em qual ponto que você está, ok? Eu vou fazer as perguntas e você vai tentar responder mentalmente. Caso você não consiga, é sinal que você tem que trabalhar mais essas questões. Se eu pergunto, por exemplo, o que é CTB, e você já responde de imediato, é um bom sinal. Por quê? Porque você consegue lembrar de uma informação importante sobre o trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é o livro que estabelece as leis que nos dá base para conduzir os nossos veículos. É o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Sem o código, o trânsito seria totalmente desorganizado, com esse tanto de veículo que nós temos, não é? Se eu pergunto o que é SNT, você consegue lembrar? Que é o Sistema Nacional de Trânsito. Aí você fala, mas isso vai mudar o que na minha vida se eu souber o SNT, o que é SNT? Olha, de forma prática, nada. Mas para questão de prova, isso pode te confundir, porque a intenção do Detran não é te confundir. Então, se você não consegue identificar o CTB ou o SNT, você pode confundir com PBT, que é peso bruto total. Então, olha só. Então, muitas vezes a informação que você tem, não que ela seja útil para a sua vida de forma prática, mas para a questão de identificação numa prova, ela vai fazer toda a diferença. Então, para que você seja aprovado, você precisa pegar esses detalhes. Eles vão fazer toda a diferença na sua prova. Então, você precisa saber identificar, por exemplo, qual que é o prazo de validade da PPD. O que leva à cassação da PPD? Tá vendo? Olha, primeira pergunta sobre a PPD. Qual é a validade da PPD? Vocês lembram qual que é a validade da PPD? O que leva à cassação da PPD? Essa informação veio na sua cabeça? Se veio, é um bom sinal. Ok? Qual é a validade da CNH? O que leva à cassação da CNH? Quais são os pré-requisitos para quem deseja se habilitar? Então, sobre legislação de trânsito, essas informações, elas são essenciais
para que você seja aprovado. Eu vou dar para você agora aí 2 minutinhos para que você coloque a sua pergunta. Eu vou lendo, eu vou fazer aqui um bate-volta bem rapidinho para responder a sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Professor, indique um simulado bom. Olha só, eu estava com o site, mas eu tive muitos problemas com o site. Mas na sua autoescola, você vai encontrar esses simulados de autoescola. Normalmente eles são bons, tá bom? Então pega esse simulado e leve para sua casa. A dica de hoje, não saia daí, tá? Fica aí e chame alguém que estiver aí do seu lado que está tirando carteira, tá bom? Essa dica, ela é extremamente importante e eu vou passar aqui praticamente para a gente encerrar, que eu vou gastar um tempinho com essa informação aqui. Olha só. Quando você for fazer um simulado, grave muito bem isso que eu estou te falando. Em alguns estados você vai ter que tirar 40 pontos e outro você vai ter que tirar 21 pontos, ok? Quando você for fazer simulados, primeiro, terminei um simulado. Quantas questões eu acertei e quantas questões eu errei? Então veja bem, acompanhe meu raciocínio. Você fez um simulado de 30 questões, certo? E você errou 10 questões. Acompanhe comigo meu raciocínio. Você fez um simulado de 30 questões e errou 10. O que importa mais, as 30 que você acertou ou as 10 que você errou? Pense nisso. Você fez um simulado de 30 questões, acertou 20 e errou 10. O que vale mais, as 20 que você acertou ou as 10 que você errou? As 10 que você errou. Por quê? Veja bem, as 20 que você acertou, por algum motivo você acertou. Então, provavelmente é porque você sabe aquelas questões. Pode ser que uma ou outra você tenha chutado, mas dessas 20 questões que você acertou, você tem um aproveitamento dessas questões. Mas essas 10 que você errou é que você deve priorizar. Então, se você fez um simulado com 30 questões, errou 10 questões, você vai pegar essas 10 questões que você errou, você não vai para o próximo simulado, você não vai fazer outro simulado. Para as 10 questões que você errou e você vai refazer as questões. Tá? Veja bem, quando você refizer essas 10 questões, você tem 30 questões na sua mente. Você tem 30 questões na sua cabeça. E você vai levar essas 30 questões para a sua prova e assim você vai ter muito aproveitamento. Costuma acontecer de algumas pessoas fazerem um simulado, elas erram as questões e pulam para o próximo simulado. Não. Você tem que priorizar as questões que você errou, você estudar aquelas questões para ir para um próximo simulado. Tá certo? Pessoal, ficamos por aqui. Bons estudos e amanhã estaremos de volta. Até mais.